Olá, meu nome é Vicente de Paula Taide Júnior, eu sou juiz federal aqui no Paraná e professor da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná, onde também sou coordenador do Programa de Direito Animal. Eu gostaria de agradecer à doutora Camila Prado, ao canal Direito Animal em Movimento e a este interessantíssimo projeto de comentários aos principais precedentes do direito animal brasileiro. A mim coube o privilégio de comentar aquele precedente que, sem sombra de dúvidas, é o precedente mais importante da história do direito animal brasileiro. Eu me refiro ao julgamento, em 2016, no Supremo Tribunal Federal, da ação direta de inconstitucionalidade 4983, a conhecida ADIM da vaquejada. Esta ação ela foi proposta questionando a constitucionalidade de uma lei do estado do Ceará que visava exatamente a regulamentação e a garantia do bem-estar dos animais, dos bois e das vacas na prática da vaquejada. A relatoria desta ação coube ao ministro Marco Aurélio e ela foi julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade daquela lei do estado do Ceará. É bem importante destacar desde logo que o voto do relator e dos ministros que seguiram a decisão, o voto para declarar a inconstitucionalidade da lei, se basearam principalmente na conhecida regra da proibição da crueldade contra os animais, disposta no artigo 225, parágrafo 1º, inciso 7 da Constituição Federal. É verdade que não foi a primeira vez que o Supremo Tribunal Federal atuou aplicando a regra da proibição da crueldade para limitar atividades humanas em relação a animais. Eu lembro a todos que já nos anos 90, o Supremo, julgando recurso extraordinário, declarou a inconstitucionalidade da farra do boi no estado de Santa Catarina. Nos anos 2000, nós tivemos 3 ações diretas de inconstitucionalidade para declarar a inconstitucionalidade de leis estaduais que visavam regulamentar a rinha de galo, um tema que lamentavelmente começa a retornar aí na nossa atualidade. Mas, pela primeira vez, isso que é importante destacar, neste precedente, na ADIM da vaquejada de 2016, nós tivemos nos votos que venceram neste julgamento, que foi a 6-5 pela declaração de inconstitucionalidade, fundamentos que realmente nos permitem dizer que consolidaram o direito animal no Brasil. Quero com isso dizer que a questão posta ao Supremo pela ADIM da vaquejada não se limitou a analisar as questões pela ótica do direito ambiental. Isso é muito importante, O direito animal pela primeira vez aparece de fato com fundamentos robustos no âmbito de um julgamento do Supremo Tribunal Federal. Por isso eu costumo dizer que o direito animal no Brasil nasce com a Constituição Federal de 88, mas se consolida com o julgamento da ADIM 4983 em 2016. Eu gostaria de destacar, para que vocês vejam a importância desse julgamento, o voto mais importante desse julgamento da ADIM 4983, que foi o voto vista do ministro Luiz Roberto Barroso. Um voto didático, dividido em capítulos, em que ele aborda inclusive as tendências ou as vertentes filosóficas sobre as questões animais, as vertentes abolicionistas, as vertentes benestaristas, mas em um determinado momento do seu voto, diz o ministro, me permitam a leitura, a vedação da crueldade contra animais na Constituição Federal deve ser considerada uma norma autônoma, de modo que sua proteção não se dê unicamente em razão de uma função ecológica ou preservacionista,
e a fim de que os animais não sejam reduzidos à mera condição de elementos do meio ambiente. E prossegue o ministro Barroso: só assim reconheceremos a essa vedação o valor eminentemente moral que o Constituinte lhe conferiu a propô-la em benefício dos animais sencientes. É a primeira vez que a expressão senciência, animais sencientes, aparece na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. E prossegue o ministro: esse valor moral está na declaração de que o sofrimento animal importa por si só, independentemente do equilíbrio do meio ambiente, da sua função ecológica ou da sua importância para a preservação da espécie. É essa perspectiva trazida pelo ministro Barroso que nos leva ao conceito de direito animal no Brasil. O direito animal, que não é uma parte do direito ambiental, é o ramo do direito que contém regras e princípios para a definição dos direitos fundamentais animais, independentemente da relevância ecológica desses animais. Né? Os animais para o direito animal são considerados por si próprios, com dignidade própria, pelo seu próprio valor, independentemente da sua relevância ecológica. O voto do ministro Luiz Roberto Barroso foi primoroso para nos permitir hoje dizer que o direito animal é autônomo em relação ao direito ambiental. A ministra Rosa Weber também trouxe no seu voto, pela primeira vez na jurisprudência do Supremo, a definição, o reconhecimento do princípio da dignidade animal como implicitamente é reconhecida no dispositivo que proíbe a crueldade contra animais. Disse a ministra, me permitam ler mais uma vez: a Constituição, no seu artigo 225, parágrafo 1º, inciso 7, acompanha o nível de esclarecimento alcançado pela humanidade no sentido de superação da limitação antropocêntrica que coloca o homem no centro de tudo e de todo o resto como instrumento a seu serviço, em prol do reconhecimento de que os animais possuem uma dignidade própria que deve ser respeitada. E os demais ministros também nos outorgaram acréscimos de fundamentação impressionantes. O ministro Ricardo Lewandowski, por exemplo, fala numa interpretação biocêntrica do artigo 225 da Constituição. Também pela primeira vez aparece. Todos sabem que, não obstante a vitória do direito animal neste importante precedente, já no ano de 2017, em função daquilo que se conhece como efeito backlash à jurisdição constitucional, vale dizer, uma reação política à decisão da jurisdição constitucional, nós tivemos a aprovação da emenda constitucional número 96 de 2017, que introduziu um parágrafo 7º no artigo 225, com o intuito, declarado, obviamente, de superar o entendimento da emenda constitucional, da ADIM da vaquejada, para tentar, por emenda constitucional, superar esse entendimento e permitir que práticas como a vaquejada e mesmo o rodeio não fossem mais consideradas práticas cruéis. Eu quero lembrar a todos que, em primeiro lugar, já foram propostas outras ações diretas de inconstitucionalidade contra esta emenda constitucional, que nos parece de fato inconstitucional, porque uma emenda constitucional não pode mudar a realidade das coisas, a natureza das coisas. Existem práticas contra animais que são cruéis e não é possível simplesmente por uma norma jurídica você alterar a natureza das coisas e dizer que algo que é intrinsecamente cruel deixará de ser uma crueldade. Mas eu gostaria de frisar que a vaquejada, muito embora essa emenda constitucional tenha introduzido esse parágrafo 7º no artigo 225,
a vaquejada em si foi declarada cruel pelo Supremo Tribunal Federal. Né? De maneira que me parece que a vaquejada em si não pode ser autorizada mais no Brasil. E por isso nós vemos ações civis públicas e outras demandas em todos os lugares do Brasil para impedir que a vaquejada possa continuar acontecendo. E eu termino esta minha abordagem lembrando que, até mesmo pelo novo Código de Processo Civil, nós podemos reconhecer a chamada teoria da transcendência dos motivos determinantes na jurisdição constitucional para permitir que a fundamentação utilizada na ADIM da vaquejada possa ser estendida a casos análogos, como, por exemplo, o rodeio. Né? É possível, numa ação em que se objetive impedir a realização de um rodeio, utilizar os mesmos fundamentos que foram determinantes na ADIM da vaquejada. Utilizar os mesmos fundamentos numa ação para proibir a prática de um rodeio. Ok? Então essas seriam as observações. Posteriormente eu vou mandar um texto fazendo uma análise mais aprofundada e detalhada deste que foi certamente o mais importante precedente da história do direito animal brasileiro. Ok? Muito obrigado a todos e aguardem aí o nosso texto. E gostaria de lembrar, quem quiser a íntegra deste acórdão do Supremo e de todos os precedentes mais importantes da nossa jurisprudência, os senhores também podem acessar o portal do Programa de Direito Animal da Universidade Federal do Paraná pelo site www.animaiscomdireitos, no plural, animaiscomdireitos.ufpr.br. Ok? Muito obrigado. Até a próxima.